Jorginho Melo apresentou hoje em Brasília o estudo de obra no Morro dos Cavalos para a bancada federal do estado, mas ainda não conseguiu entregar o documento para o ministro dos Transportes, Renan Filho. O projeto apresentado pelo governador tem um custo de 291 milhões de reais, valor bem abaixo das propostas apresentadas pelo governo federal, por exemplo, como a construção de 1 ou 2 túneis estimada em 1,3 bilhões de reais. Vai abrir a nossa edição a Danila Bernardes, que é quem acompanhou essa reunião. E direto de Brasília, ela traz as informações para a gente. Boa noite para você, Danila. Oi, Cibele, boa noite para você também que nos acompanha. Foi exatamente isso. Cibele, o governador desembarcou aqui em Brasília, direto para essa reunião no começo da tarde, com a bancada federal de Santa Catarina. E apesar de ter sido uma reunião que foi marcada de última hora, teve a participação aí de 10 deputados federais e um senador, um quórum bastante expressivo. Ele apresentou, então, esse documento, que foi um estudo feito de uma sugestão de obra feita pelo governo do estado para ser feita na região do Morro dos Cavalos, para poder ajudar a resolver o imbróglio dessa região com essa sugestão de obra. Os deputados eles tiveram acesso ao documento completo, que é bem extenso esse estudo, foi feito por técnicos da Secretaria de Infraestrutura de Santa Catarina, mas eles receberam também um resumo como esse que eu tenho em mãos aqui, com alguns pontos que foram detalhados, bastante importantes sobre esse estudo. O governador não conseguiu ainda fazer a entrega para o ministro dos Transportes, Renan Filho, que é um compromisso que ele fez no Ministério de entregar esse estudo em mãos, porque o ministro está viajando, então ele não conseguiu fazer essa entrega. Ele tenta ainda essa agenda para amanhã com o ministro Renan e também no DENIT, para passar esse documento aí conforme foi prometido. A minha colega Juliana Rabelo, ela preparou uma reportagem para a gente mostrando detalhes do que foi apurado, do que foi levantado nesse documento sobre essa sugestão de obra no Morro dos Cavalos. A gente vai conferir agora. A proposta protocolada pelo governador Jorginho Melo em Brasília nesta quarta-feira traz detalhes do projeto para a construção de um contorno viário no Morro dos Cavalos, em Palhoça. O caderno de quase 100 páginas é composto por avaliações técnicas das obras, estimadas em cerca de 291 milhões de reais. Segundo o governo do estado, esta seria a alternativa mais rápida e mais barata para resolver um dos maiores gargalos de mobilidade no trecho sul da BR-101 catarinense. Mais em conta ainda do que 2 propostas apresentadas pelo governo federal no primeiro semestre deste ano, como a construção de 1 ou 2 túneis, estimada em 1,3 bilhões de reais. O projeto desenvolvido pela Secretaria Estadual de Infraestrutura e Mobilidade propõe a construção de um binário entre os trechos 233 e 236. A ideia é que a nova via atenda ao fluxo sul e a já existente opere no sentido norte. O estudo também inclui 2 obras grandes, que seriam uma ponte sobre o rio Maciambu, de 450 metros, e um viaduto sobre a BR-101, de 80 metros. Nós teremos um contorno que ele vai funcionar a descer, ou seja, o fluxo normalmente é um pouco melhor. Aí, das 4 pistas existentes hoje, né, a gente transformaria em 3 pistas a subir, ou seja, no sentido sul-norte, né, o que obviamente vai desafogar, além da gente dar uma possibilidade de mais segurança, porque também seriam feitos 2 acostamentos. De acordo com o documento, o contorno tem cerca de 5 quilômetros de extensão e passa por locais atualmente habitados, seja por comunidades rurais ou por indígenas, além de atravessar uma área de preservação permanente. O estudo ainda traz os impactos positivos e negativos da construção e destaca a importância da elaboração de uma análise de impacto ambiental por uma equipe técnica qualificada, bem como o diálogo com as comunidades atingidas. Em média, por ano, 28.500 veículos passam pelo local. Segundo o estudo apresentado, há uma previsão de aumento do tráfego nos próximos anos, de 3%, podendo chegar a quase 42 mil carros circulando pela região todo ano. O prazo para a conclusão da obra é de cerca de 3 anos. Com esta alternativa, o governo do estado afirma que o contorno pode ser uma ação complementar ao último projeto apresentado pelo governo federal, que prevê a construção de um túnel na região.
e ressalta que o esforço realizado até o momento é o limite do que pode ser executado pelo Estado e que, para os próximos passos, o Ministério dos Transportes se envolva na elaboração do projeto executivo e nas licenças ambientais para que o contorno viário no Morro dos Cavalos se torne realidade. Bom, de acordo com o secretário Ricardo Grando, o governo também vai fazer um projeto executivo, que é justamente para poder ganhar tempo, mesmo independente da decisão do governo federal. O coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, o deputado Pedro Kizai, recebeu esse documento das mãos do governador Jorginho Mello hoje durante essa reunião, disse que vai tentar ajudar com relação a essa agenda com o ministro Renan, também no DENIT, e que se trata de mais uma opção para ser discutida, de obra para ser realizada na região. Como a gente viu na reportagem da Juliana Rabelo, tem essa questão burocrática que necessita aí da liberação ambiental para se construir na área que se trata de uma reserva indígena. E o governador, inclusive, conta com a ajuda da bancada, do deputado Pedro Kizai, para poder dialogar com o governo federal para conseguir essa liberação. Nós ouvimos tanto o governador como o deputado Pedro Kizai, coordenador do Fórum Parlamentar Catarinense, durante essa reunião. A gente vai conferir agora. Hoje a gente recebe, toda a bancada aqui presente recebendo esse documento que é um primeiro passo dessa busca de uma solução definitiva para o Morro dos Cavalos. Segundo lugar, esta é uma proposta, tem a proposta dos túneis e vamos caminhar paralelo, não é excludente. Pode-se discutir as duas soluções para o Morro dos Cavalos. Eu fico feliz que toda a bancada entendeu a urgência da necessidade da obra. Agora o deputado Pedro vai estar agendando com o ministro para ver se amanhã ele nos atende, enfim. Eu fico aqui, não volto hoje para Santa Catarina, para aguardar essa posição. Porque eu quero fazer uma entrega positiva. Isso aqui é 300 milhões. Bom, a gente vai acompanhar amanhã para ver se essa agenda com o ministro Renan realmente vai sair. Trazemos novidades para vocês no nosso ND Notícias. Agora, Sibeli, um bastidor aqui de Brasília com relação ao governador Jorginho Mello, ele pediu para o Supremo Tribunal Federal autorização para poder visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, que cumpre prisão domiciliar na casa onde ele mora, aqui em Brasília, no Distrito Federal, em um condomínio fechado. O senador Jorge Seife também me disse que fez esse pedido para acompanhar Jorginho Mello nessa visita, mas até agora há pouco a assessoria do governador me disse que o STF não tinha dado a resposta, não tinha autorizado ainda essa visita. Ele esteve hoje com o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do partido, do PL, e justamente tem sido um movimento feito por governadores aliados a Bolsonaro aqui em Brasília, de tentar essa visita, de levar um apoio, principalmente nesse momento que acontece o julgamento do ex-presidente e de outros 7 réus suspeitos de tentativa de golpe. A gente acompanhou hoje, inclusive, o segundo dia desse julgamento, mas daqui a pouco eu volto com detalhes, que foi um dia bastante importante. Volto com você, Sibeli. Obrigada, Dani.